Bom dia. Tava virada a câmera. Bom dia, deixa eu me arrumar aqui que eu sempre corto a minha cabeça. Peraí. Ah, eu já coloquei um monte de coisa aqui pra subir um pouco, pra ficar na altura. Meu Deus, sempre corta. Tá cortando minha cabeça ainda? Não, tá bom. Tá bom? Ah, então legal. Sejam bem-vindos. Bom dia, Cris. Bom dia, todo mundo. Bom dia, bom E dia. aí, tudo em ordem no cafezinho? Tô aqui na minha água. Ó, Ah, eu tomo café, eu não fico sem café. o café é muito bom. É ótimo café. É que eu tô com parentes em casa, a gente teve que tomar um cafezinho junto ali. Falei, nem vou emendar outro, né? Senão fica elétrica. E hoje a gente, nossa primeira live da Unsolution, a gente está muito animado, muito contente também com as pessoas que estão aqui, a Gleice, a Thaís, que acabou de entrar. Quem mais aqui? Fala A isso. Laís, sejam todos muito bem-vindos. É, eu acho que seria legal a gente começar se apresentando. Eu vou até compartilhar aqui para chamar mais pessoas enquanto vai chamando, né? Vai Uhum. enviando as notificações. E aí, muita chuva por aí? Aqui tá um pouquinho, tá bastante. Eu não posso ir na praia, né? Então tem sol. É tipo isso. Se eu É o posso ir na contrário, praia, se eu não tô trabalhando, aí chove, entendeu? É nesse site. é o contrário, né? Nunca tem os nossos desejos. Aqui tá caindo bastante É, chuva, é bom. Faz parte de tudo, né? Bom, vamos começar nos apresentando. Quer começar por aí? Eu começo por aqui. Às vezes tem pessoas que não nos conhecem, né? Começar falando. Já vou engatar aqui a primeira. Bom, para quem não me conhece, sou Tauana França, sou empresária do ramo do design de interiores. A gente tem também outros segmentos, né? Aqui faz 12 anos que nós estamos aí nessa empreendedora, mãe de menina, mãe de cachorro, mãe de tartaruga, gosto demais de animaizinhos, casada. E nesse período, né? Nesse período de aprendizado aí, que empreender é sempre um grande desafio. A gente se viu cada vez mais buscando alternativas para manter o nosso negócio organizado. E nessa busca constante, tive o imenso prazer de conhecer a Cris, né? Cris Preusli, e a gente uniu forças para trazer conteúdos aqui para vocês que pode não encurtar caminhos, né? Mas encurtar tudo aquilo que a gente vivenciou no início das nossas carreiras, né? De uma forma um pouco mais dolorida, então a gente quer te ajudar, dar a mão para você. Então eu passo aqui a apresentação para a Cris, para ela falar um pouco dela, e sejam todos muito bom. bem-vindos. Bom, aqui eu sou a Cristina Tresler, sou arquiteta, formada há 3 anos. Essa semana fez 3 anos que eu me formei. Desde que eu me considero empreendedora, vamos dizer assim, desde antes da faculdade, porque na verdade eu era intraempreendedora, né? Eu empreendia nos escritórios que eu trabalhava. E, bom, tenho 25 anos, sou mãe de 3 gatos, também amo bichinhos. Me mudei recentemente do lado do Mato Grosso até aqui em Santa Catarina. Hoje moro em Itapema, lugar lindo, maravilhoso. Se puderem conhecer, bem, é muito bonito. E a gente está aqui porque eu percebi, né, na minha caminhada, ao longo da minha caminhada, que eu sempre fui, assim, constantemente impactada por várias coisas dentro dos escritórios onde eu trabalhei, dos locais que eu trabalhei, e depois abri meu próprio escritório, percebi que
Eu conheci basicamente, vamos dizer assim, todos os mundos, né? Tanto de funcionária, como de gestora, como de empreendedora. Então, basicamente, eu sempre fui inconformada, né? Com muitas coisas que aconteciam nos escritórios. Eu falava, puxa, mas tem como melhorar? Tem como fazer diferente? Não é sempre a mesma coisa, não precisa ser assim, sabe? E agora eu conheci, né, a nossa querida, maravilhosa Tauana, e a gente uniu forças, né? Ela com a experiência incrível que ela tem e com esse carisma lindo, maravilhoso, para a gente trabalhar nesse novo negócio e conseguir ajudar mais empresas a crescerem e a terem mais prosperidade, terem mais faturamento, terem mais organização dentro dos escritórios. Porque, já iniciando o assunto, né? Porque uma das coisas que eu mais era inconformada era com a organização, né? Às vezes a gente entra no escritório e todo escritório tem um padrão a ser seguido, isso é de praxe, né? Normal. E aí a gente vai buscando sempre tentar entender esse padrão. E eu ficava muito inconformada. Quando eu entrava no escritório, quem é arquiteto, engenheiro, sabe como que é. Aí a pessoa, né, o seu chefe fala, não, aquilo ali tem que ser linha azul. Não, aquilo ali tem que ser linha vermelha. Não, aquele ali tem que ser verde. Mas por que que tem que ser essa cor, sabe? Tipo, não existia uma lógica, não existia. Era só um padrão por ser padrão. E eu sempre... Tudo bom, meu filho? Você quer participar da live, filho? É que eu como, né? Você sabe, né? A gente tem essas coisas de mãe. Vem cá, vai lá com seu pai. Eles são uma gracinha. Enfrentou uma mudança também. Dois voos para Dois poder voos. estar aqui. Isso aí. Depois a gente tem que falar sobre essa história aí. Verdade. Foi uma boa história. Então, mas aí continuando, eu ficava sempre indignada com isso, porque nunca tinha um motivo. E muitas vezes eu acabava saindo do escritório por não ver um caminho a ser seguido, né? Não ver uma escala, não ver onde eu poderia prosseguir, e também ficava indignada com essa organização. E aí, quando eu abri o meu próprio escritório, eu comecei a perceber que, opa, peraí, as coisas não são tão fáceis assim como a gente percebe, a gente pensa quando a gente é funcionário. E aí a gente começou, né, dentro do meu escritório, comecei a organizar as coisas, vi o quanto a organização é fundamental para você ter uma ação rápida. A Tal, ela é maravilhosa nisso, ela mesmo, né, você pode comentar nesses dias que um cliente lá de 2000 e bolinha, vamos dizer assim, né, chamou você e precisava de um documento, precisava de uma informação assim rápida porque estava dando alguma coisa e você conseguiu achar isso de forma rápida, de forma ágil. E isso, na percepção do cliente, é um outro mundo, assim. É uma outra festa. Se quiser contar mais dessa história, fica à vontade. Não, e assim, é sobre isso, porque você acaba mudando, você passa valor para o cliente. E a gente tende no cotidiano a hoje, antes, assim, eu sempre falo para mim, vou começar contando uma coisa que é muito comum entre os nossos pais, né? Eu confesso para você que tenho uma memória um pouco curta no sentido de memorizar as coisas aqui na minha cabeça. E aí quando ela fala assim, viu, você não tá lembrando de aniversário de fulano? Eu falo, não, eu não tô lembrando, porque eu sou totalmente ali dependente daquele calendário, eu anoto ali. Ela não, eu lembro do aniversário do fulano, do ciclano, do beltrano. Então, assim, tudo na cabeça. E a gente tende hoje a não ter esse acúmulo corretamente. É mais fácil você separar essa organização dentro de um padrão dentro do seu escritório e você lembrar de pequenos detalhes ao ponto de quando um cliente entrar em contato com você, você poder dispensar essa informação de forma mais leve. Porque já imaginou, você está tudo na sua cabeça e um monte de informação e ele pega aquela informação, você já ainda está com atividades agora, né, nesse exato momento, como que você vai lembrar? Então, esse cliente, ele precisava de um projeto muito importante para ele poder dar andamento nas outras partes da casa que eram marcenarias, e esse projeto, que era de especificações mais técnicas dentro da parede, algo que a gente não consegue mais ver, ele entrou em contato e falou assim, viu, você tem, por acaso, né, faz tanto tempo, faz mais de 2 anos, por acaso você tem o documento X? Assim, não deu questão nem de 5 minutos. Eu já peguei, mandei o link da pasta, já encaminhei para o cliente, falei, olha,
todo momento que você precisar acessar esses documentos, só você entra dentro desse link e sugiro que você favorita na nossa conversa. Eu falo para a Cris que o meu WhatsApp tem mais de 70 gigas porque eu não apago nada, absolutamente nada. Ele também é um meio de organizar a minha empresa, né? Então, a organização, eu falo que ela é a saúde do negócio. Padronizações é a saúde do negócio, né? Siglas é a saúde do negócio. E com muita magnitude, a Cris, ela tem esse domínio muito fácil. Eu quero que ela explane mais sobre essa importância de você ter essas padronagens. Tipo, dentro da empresa, né? Você tem que ter um padrão, você tem que ter uma ideia do que você está fazendo, mas tem que ter uma lógica. Então, assim, não é simplesmente, vou colocar o código 01 porque tem que ser 01. Não, tem que ter uma lógica, tem que ser fácil. A parte da organização, ela tem 2 pontos. Ela tem que ser entendível por qualquer pessoa que entra na empresa, ela tem que ser fácil de entendimento e ela tem que ser fácil de encontrar. Então, assim, não adianta também você criar 50 milhões de códigos. Nossa, agora tá lindo, tá? Cliente 0015910 e depois não saber, depois não achar, depois não saber nem como procurar. E isso acontecia muito. Sabe aquele fulano, ciclano? Eu sei o nome do cliente. Tranquilo, vou procurar. Cadê? Tem código. E aí eu não fazia ideia de como procurar por código. Isso quando, outra coisa também que é muito importante, é manter o padrão atualizado, ter uma mesma sequência lógica de atualizações, porque aí eu entrava no escritório, não, mas aquele fulano é de 2 anos atrás, o código era outro, a ideia do código era outro, aí, sabe, toda hora, todo dia muda uma coisa. Isso não pode acontecer, se é um padrão, é para ser um padrão. Claro, atualizações precisam ser feitas, mas tem que ter a mesma lógica, vamos dizer assim, de trabalho. E uma coisa muito, muito legal de organização, que eu acho isso assim fantástico, é você ter ferramentas, que nem a Tal falou, você acaba. Não, hoje em dia a gente tem tanta coisa, tanta informação, é telefone de um. Por exemplo, um simples exemplo. Qual telefone que você tem gravado na sua cabeça que se você perdesse seu celular, você saberia ligar? Cara, você tem 1 ou 2 no máximo. Entendeu? Você não tem mais aqueles zilhões de números que você sabe para quem ligar, sabe o telefone de... Há anos atrás, a gente saberia a lista inteira. Tipo, não, preciso ligar pro fulano. Putz, mas eu não sei o número. A pessoa sabe de cabeça. Hoje em dia, a gente tem ferramentas básicas que te ajudam nisso, que te ajudam a isso. E o mais legal dessas ferramentas é justamente você desligar a sua cabeça da empresa. Porque eu acho que isso que é o mais fundamental. Aquela sensação de que, putz, quero tirar férias. A empresa para. Ninguém mais funciona, ninguém mais roda, porque tá tudo aqui. Não pode, isso não pode acontecer. Isso não pode. Então, você ter uma ferramenta de gestão, você ter um local onde tem as lógicas que você usa, onde tem as informações necessárias, onde tem os códigos que você... Tipo assim, eu trabalho dessa forma, nesse modelo, desse jeito, o produto precisa ser entregue nesse formato, entendeu? Ter todo esse padrão te ajuda a ter uma organização até visual mesmo da empresa, onde qualquer pessoa que entre na sua empresa, o tempo dela pegar, o time dela pegar as coisas da sua empresa muda completamente, entendeu? Antigamente, a gente precisava ter o quê? Entra funcionário, você sabe que era tipo 1 mês para a pessoa se atualizar da empresa, né? A pessoa não conseguia produzir quase nada em 1 mês, você perdia basicamente só ensinando a pessoa como trabalhar. Então, assim, hoje em dia isso não pode acontecer. As coisas acontecem muito rápido. De um dia para o outro as coisas mudam. Um dia para o outro surge uma nova tipologia, surge uma nova ferramenta, surge uma nova modo de apresentar. Então, a gente precisa estar atualizado. E, assim, em um ponto da organização, existem, que nem eu falei, várias ferramentas que a gente pode utilizar. Então, dentro delas, a gente tem como trabalhar de diversas formas. Então, não existe aquela desculpa de tipo, mas eu não sei mexer nessa. Então, caça outra. Procura uma ferramenta que te ajude. Não tem a necessidade de adotar uma ferramenta e aquela é para a vida e para a morte. Muito pelo contrário. A gente está passando por uma experiência aqui no escritório que nós utilizávamos o Drive comum, o Drive pessoal que todo mundo tem aí, um Gmail, né? Um fulano de tal, @gmail.com, e você automaticamente tem um Drive ali, você ganha de 15 gigas, e aí você pode
comprar mais memórias, a gente comprou mais memórias, até porque 15 GB já não dava, a gente já estava chegando a 200 GB, a gente comprou 2 teras, e aí a gente estava vendo que todo o compartilhamento dessa pasta com fornecedores, com pessoas que nós terceirizávamos o projeto e dávamos liberdade de acessar essa pasta dentro do nosso drive comum, pessoal, que é o Gmail comum, quando eles inseriam, né? Eu vou deixar bem explicadinho, porque às vezes isso daí muda o jogo, mudou o jogo aqui para o escritório. Eles acessavam a pasta do Gmail, porque como tem liberdade de incluir os arquivos lá dentro, eu nunca tinha percebido que quando a pessoa ela inseria um arquivo dentro do meu drive, mesmo sendo compartilhado, lá em cima estava escrito assim, propriedade. A propriedade sempre era da pessoa que estava mexendo dentro do arquivo. E aí, eu conversando com outras pessoas, dentro de mentorias, eu descobri que se aquela pessoa, em algum momento da vida, ela excluísse o drive dela porque encheu ou porque ela não tivesse comprado uma memória a mais, eu perderia uma vida, né? Eu perderia uma vida porque aquele arquivo pertencia à pessoa que colocou dentro do drive. Ou seja, eu estava com a minha empresa correndo riscos. Sendo que eu tenho um comprometimento com o cliente de ter armazenamento dessas informações sem prazo indeterminado. Porque nós sabemos que, às vezes, um roteiro de obra não é instantaneamente como um projeto comercial que tem começo, meio e fim. Às vezes, uma obra passa por várias etapas. E, às vezes, as etapas elas se repetem aquelas informações. E aí eu descobri que eu não teria que ter esse drive. Eu teria que ter um outro drive chamado Workspace para que eu pudesse ter 100% autonomia, né, propriedade de todos os arquivos que eu estivesse mexendo lá dentro, sem ter a preocupação de perder eles por algum erro, né? Alguma falta ali de ter que excluir o arquivo. Você tem mais autonomia de você fazer bloqueios de acesso, de visualização, de compartilhamento. E aí, olha só o cenário. Eu tenho que migrar mais de 11 anos da minha vida para esse novo modo operante, né? Esse novo aplicativo. E é comum. Isso vai acontecer a qualquer momento de vocês, tá? Porque para melhoria contínua da empresa. Pensa que se precisou fazer um exame, você vai fazer um aplicativo novo para dar mais saúde para a empresa. Então, essa experiência que a gente está vivendo agora é uma coisa que vocês podem já começar, né, Cris? Já pode aplicar dentro da empresa de vocês para que vocês tenham mais autonomia, fique mais formal, né? Aplicativo é um investimento do negócio de vocês, tá bom? A gente sempre tem aquela mentalidade de falar, mas quanto custa? Quanto custa a sua saúde financeira? Quanto custa o seu negócio a longo prazo? Essas são as perguntas que precisam ser feitas. Não, sem contar também na questão de quanto mais pequeno você for, é mais fácil de você mudar. É mais fácil de você organizar. Por exemplo, que nem você tem 12 anos de estrada, tem 12 anos, 11 anos de gigas ali para pegar e fazer. Eu tenho menos, então para mim é muito mais rápido, é muito mais prático alterar. Então se for para mudar, muda rápido. Não fica ponderando, não fica pensando. E outra, esses aplicativos são, assim, eu conheço 5 aplicativos e todos eles, desses 5, acho que só um que é pago. Os outros 4, todos é de graça. Você consegue utilizar a forma gratuita dele ao extremo. E eu tenho muito, assim, eu valorizo muito meu dinheiro, acho que assim como todo mundo. E eu tenho muito, assim, eu não pago uma coisa se não for estritamente necessário. Assim, eu tenho que utilizar 100% da ferramenta, 100% das opções que estão me dando de graça e falar assim, putz, aquilo ali realmente já não me serve. Não, eu tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro se eu não pagar a ferramenta. Aí, beleza. Aí compensa pagar. Agora, se você tá ali, nem tem uma ferramenta, sem nem como começar, cara, começa no básico. Começa ali na ferramenta gratuita. Entendeu? É muita opção que tem. Exatamente. E começa validando, né? Ver o que é mais útil. Porque, assim, a gente entra dentro das redes sociais e é uma enxurrada de informação e falando, vai para esse lado, não, agora não vai mais para esse lado, agora vai para esse lado. Não, não vai mais para esse lado, agora vai pela frente. Não, veja a necessidade. Olha, hoje eu tenho uma extremamente necessidade
de organizar a minha empresa com informações. Porque quando o cliente pergunta para mim, eu falo, eu sei. Aí fica lá, 30 minutos buscando lá nas conversas, lá em cima, né? Acho que é mais para baixo, assim, né? Lá, buscando. Achei. Depois de 3 dias, achou uma informação. Não. Isso, por exemplo, te economizaria muito. E tempo e dinheiro tem muita relação. Então, sempre invista em melhoria contínua para você poder produzir mais. Enquanto você está lá procurando uma informação, você poderia estar delegando uma pessoa a buscar essas informações. Olha, fulana, vai na pasta. Aí a gente entra lá no princípio que a Cris estava comentando, de você ter ali as padronagem para você poder encontrar o cliente fácil. Aqui no escritório mesmo, a gente sempre coloca o nome do cliente, porque é legal você falar sobre o nome da pessoa, né? Você gera uma conectividade. A gente coloca sempre o nome da pessoa e o tipo de negócio, se é comercial, se é residencial, porque aí a gente consegue associar. Às vezes pode ter 2 nomes, né? Iguais, mas ter 2 negócios diferentes, nome e sobrenome. Então a gente organiza dessa forma, facilita. E dentro da pasta do fulano, se é residencial ou comercial, tem outras subpastas muito importantes correlacionadas ao seu negócio, né? A gente pode falar muito abertamente aqui sobre a área de arquitetura, engenharia e design, porque nós somos profissionais da área, mas vocês aí pode ser uma pessoa que trabalha com farmácia, um médico, uma nutricionista, pode ser qualquer tipo de, né, esteticista. Você tem um cliente, você tem processos, você tem processos. E eu Às acho vezes está na sua cabeça. sabe, só te interrompendo um pouquinho, sabe o que eu acho mais legal? É que às vezes a pessoa fala, mas eu tenho a minha pasta organizada, eu tenho as minhas coisas organizadas. Só que como saber se isso realmente está organizado de uma forma fácil? Pega o seu funcionário, pega qualquer pessoa, qualquer estagiário e fala assim, fulano, eu preciso de tal documento, de tal cliente. Vê quanto tempo ele demora para encontrar, Exato. sabe? Tipo, essas são as pequenas coisinhas que às vezes a produtividade da pessoa, eu ficava muito possessa de raiva quando acontecia isso. Eu tava lá concentradíssima fazendo o detalhamento, fazendo o projeto, fazendo alguma coisa. Chegava o meu chefe e falava assim, Cris, eu preciso de tal documento de tal cliente. Misericórdia. Aí você vai caçar esse negócio. Aí você vai caçar a pasta do cliente. Aí você vai caçar onde que tá esse documento. Aí ele te passa um nome, que o documento tá com outro nome. E aí você fica 30 mil anos procurando, desesperada, porque quando a gente, pelo menos na minha época de estágio, né, a gente era muito desesperada a mostrar produtividade. Aí eu ficava desesperada, meu Deus, eu preciso encontrar. E às vezes o meu líder estava em reunião com o cliente. E ele precisava dessa pasta, tipo, desse documento para ontem, sabe? Nossa senhora, aí era adrenalina, entendeu? Sabe aquele negócio do Faustão que tinha de 30 segundos? Se vira nos 30? Era tipo isso. Eu ficava doida. Então, assim, e olha o quanto isso não te economiza, né? Você ter esse tempo, né? Você ter essa organização te economiza tempo, te economiza estresse. Porque imagina agora você como líder. Você está na reunião com seu cliente, um cliente super importante, um cliente mega importante, você quer impressionar essa pessoa. Aí você chega e fala pro seu estagiário, eu preciso de tal documento para agora, eu preciso mostrar esse documento pro cliente. E aí seu estagiário, seu funcionário, que seja, demora 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos para achar um documento. Que impressão que o seu cliente tem de organização da sua empresa? O cara já na hora, ele já fala, putz, o cara nem sabe onde vai encontrar. Tipo, ou ele pensa 2 coisas. Ou você tem pessoas desqualificadas na empresa, Exato. ou você não tem organização dos processos e organização dos documentos, porque não consegue encontrar. Então, assim, olha como um simples detalhe que às vezes a gente não presta atenção pode mudar o jogo, pode mudar a visão. Né? Porque se você tem de forma rápida, o cara vai falar, putz, ali aqui é agilizado, entendeu? Aqui é rápido o negócio, que é bacana. E entendeu? assim, É outra impressão. E nesse nível de cliente, em qualquer área, eles estão analisando cada movimento seu. Ele está analisando como é o seu comportamento, como que é o seu diálogo, como que é o seu relacionamento, como que é a tua liderança. Porque quando a gente está falando de projetos e obras, a gente está falando de alto investimento. E quando tem um certo erro, esse erro custa caro. E custa caro e custa tempo. Então, se você tem dentro da sua empresa automaticamente uma organização
você vai ter em todas as áreas da sua vida, até pessoal, porque isso vai criando até um toque, né? Eu falo que isso vira até um toque. Você não deixa um copo desorganizado, você não deixa uma cozinha desorganizada, você começa a colocar processos até dentro da sua vida pessoal. Deixa eu primeiro vou acordar, já vou colocar aqui o chinelinho, já vou arrumar a cama, já resolvo essa parte. Já vou escovar o dente, do dente eu já coloco, penteio o cabelo, já termino essa parte aqui do. Você já começa colocando o processo até na sua vida pessoal. E você não tem noção como isso traz um grande impacto para sua empresa, você como líder. Né? A gente fez até um post lá no nosso perfil agora sobre um líder estar à frente da equipe, sendo que ele poderia estar ali do lado e não na frente, ele poderia ter uma visão mais ampla. E essa visão ampla é o que você precisa passar para sua equipe na questão de organização. Senão você vai ser taxado como desorganizado, como uma pessoa que não entrega num prazo, porque quem não é organizado, não tem processos definidos, tende a começar a faltar com compromisso no sentido de entregáveis, né? Então, tenha padronizações, né? Cria. A primeira coisa aqui que a gente poderia falar para você, aquela dica de milhões, já começa você organizando a sua nuvem, coloca tudo dentro da nuvem, já começa a colocar processo, você já tem na sua cabeça, né, Cris? Todo mundo tem um processo na cabeça, tira daqui, coloca lá na ferramenta, no aplicativo. Como que quando o cliente fala com você, qual a primeira coisa que você faz? Ah, eu envio um formulário, eu faço uma pergunta, qual que é os dados que eu preciso? Ah, eu preciso do nome, preciso disso, tá? Aonde que você vai organizar essas informações? Já vai colocando. Tudo aqui. Aí vai colocando O funcionário às vezes precisa fazer o carimbo do projeto. E aí ele fica te mandando WhatsApp. Ele fica te mandando mensagem. Ah, como que é o CPF do fulano? Ah, como que é não sei o que do fulano? Ah, o que é? Gente, pelo amor de Deus, eu fico louca com uma coisa dessa. Se tem uma coisa que eu fico doida, é isso, sabe? Tipo, eu precisar desenvolver alguma coisa e ficar travada porque tá tudo na cabeça de outra pessoa, sabe? E uma coisa, às vezes muitas pessoas falam, ah, eu não tenho tempo de sentar a bunda na cadeira e fazer isso. É muito corrido o meu dia, Cris, não tem como. Tenho que ir em obra, eu tenho que falar com o pedreiro, eu não consigo parar, sentar e fazer isso. Delega. A palavrinha-chave, delega. Escreve um texto no seu WhatsApp, escreve um texto para a pessoa e fala, olha, eu preciso que você abra o negócio e faça isso, 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 isso. Cara, a pessoa tem que fazer. E se você não tem essa pessoa, você precisa ter. Exatamente. E assim, eu quero até fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Não, se tá fazendo sentido para vocês, escreve assim, sim, sim, ou manda um coração, porque a gente está falando com vocês mesmo, tá? Aqui é uma conversa mútua, direta para vocês, para a gente conversar. Eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Reagem aí, por favor, tá? Nós estamos falando também de paredes. Ou também não só se está fazendo sentido, mas se você está entendendo o que a gente está falando e se realmente isso faz alguma questão na sua empresa. Você sente que isso é um problema na sua empresa? Você sente que está faltando isso com vocês? Alguma isso. coisa? Ó, a Gleice falou sim, sim, sim. O Giase muito. Isso, é sobre isso. É muito importante. Vocês não fazem ideia como é importante a parte de organização. Essa parte de organização, ela faz com que você aumente pelo menos 15 a 20% do seu faturamento. Porque você está falando de você ter tempo suficiente para você pensar no crescimento da tua empresa. E não é importante, porque vamos dar um exemplo aqui. Se você está ali limpando o seu escritório, que seja 1 a 2 horas ali que você está limpando esse escritório. Você precisa organizar o escritório, está sempre bem apresentável, bem cheirosinho. Essa atitude que você está fazendo a sua empresa crescer? Está fazendo ela crescer? Sempre pergunta. Então, assim, ó, é uma tarefinha simples. Coloca uma folha de sulfite, faz um risco no meio, coloca aqui as funções, fazer café, limpar o escritório, buscar plotter na papelaria. Isso que está fazendo a minha empresa crescer? Ou eu posso delegar essa função? Posso
investir no motoboy, buscar essa plotter, eu posso a cada 15 dias pedir para alguém aqui fazer uma limpeza no meu escritório, porque esse período você está pensando em estratégias para o seu negócio crescer. Você é a cabeça, você é o líder. E aí você também vai fazendo isso com os seus processos, com os seus clientes. O cliente entrou, pastinha com o nome dele, que depois dentro do nome dele que precisa ter todas, contrato, formulário, nota fiscal, boleto de pagamento ou formato de pagamento. Depois você vai fazer o estudo preliminar. O que você precisa do estudo preliminar? Você precisa da documentação do terreno, do contrato do terreno, da topografia, do plano altimétrico. Né? São essas informações que você tem, vai organizando dentro da pasta, vai deixando tudo certinho. Isso vai facilitar quando você começar a colocar membros dentro da sua empresa. Eles vão seguindo os padrões. E, assim, padrões são feitos para mudar. Não se apegue, mas que você tenha melhorias, mas não uma radicalização. A gente recebeu uma mensagem aqui. Imagina ter uma empresa de personal organize e não ter uma organização dentro do escritório. Por isso, levamos a organizar para otimizar tempo. É sobre isso. Ó, quem falou aqui, ó. A Gleice. Exatamente. Tem tudo a ver. Então, assim, pensem com bastante critério. Nós estamos aqui há 12 dias. Você tem noção? É 12 dias? É hoje, né? Nós estamos há 12 dias de janeiro de 2023. O que você fez para fazer a sua empresa crescer? Ou você está preocupado? Você está entrando naquele looping? E aí, o que você está fazendo? A pessoa pode trazer a questão, por exemplo, mas eu não tenho dinheiro para investir no motoboy. Mas eu não tenho dinheiro para poder fazer, por exemplo, contratar um estagiário. Gente, eu, com experiência própria, tá? Que eu fui recentemente universitária, 3 anos, então não mudou muita coisa de 3 anos para cá da universidade. As pessoas estão com vontade de aprender. Estagiário quer aprender. Mas não tem como. Tipo assim, aquela coisa, mas ninguém paga as contas com aprendizagem, né? Os estagiários querem ter um salário. Gente, mas é sério, se você oferecer uma vaga de estágio não remunerado, pelo menos por 1 mês, por 2 meses, a pessoa vai entrar na sua empresa, ela vai querer aprender, sabe? E nesses 1 mês, 2 meses, você não tem noção do quanto vai te livrar pequenas coisinhas que atrapalham o seu dia. Às vezes você tá, que nem a Tal falou, você tá limpando o seu escritório. Gente, são 2 horas que você poderia estar produzindo conteúdo para o seu Instagram, produzindo conteúdo para alguma coisa, organizando as pastas, tendo essa liberdade mental de você poder pensar sobre o seu negócio e executar alguma coisa sobre o seu negócio. Porque não basta só pensar, né? Você tem que executar. Entendeu? Era 2 horas que você poderia estar assistindo um curso de marketing, era 2 horas que você poderia estar assistindo um curso de processos, um curso para melhorar a capacidade. Lendo um livro, sabe? Então, assim, a gente precisa, o tempo é o nossa moeda de troca, basicamente, entendeu? O tempo é nossa moeda de troca. Então, quando você consegue economizar tempo em algumas funções que não vão te trazer resultado, isso que é a chave do negócio. E eu acredito que várias pessoas já saibam disso, mas não aplicam no dia a dia. Poxa, 12 dias de janeiro já dá para você fazer muita coisa. Eu tenho certeza que muita coisa já aconteceu na sua vida em 12 dias. Imagina em 365, entendeu? O que não pode fazer um mês? Ô, meu bem, você também quer aparecer na live, querido? Então tá bom. Esse é a organização em pessoa, né? Ó, a gente recebeu uma pergunta, quando que inicia o curso? Olha só que legal. A gente está tão comprometida. Isso daqui facilmente é vendível, viu? Isso daqui, facilmente, isso aqui geraria um curso facilmente. Mas nós temos tanto comprometimento com vocês que toda quinta-feira, às 9h09, a gente vai abordar um assunto assim, mão na massa. Inclusive, a gente deixou uma indicação de livro lá para vocês no perfil, que poderia já ser um comprometimento, um micro comprometimento com nós e com você mesmo, de você fazer essa leitura, para você já começar esses 12 dias de janeiro
com os dois pés na porta. Você sabe que leitura, ela muda tudo, até a concepção das suas ideias. Porque a gente é tão treinado, fica sempre no automático, que quando vem uma ideia bacana e você implementa no seu negócio, você pode ter certeza que traz um grande impacto. Se você quer estar pensando no seu negócio de longo prazo. Se você está pensando em quais são suas metas para esse ano de 2023. Agora, se eu te perguntar qual é o seu objetivo do mês de janeiro e você não saber responder, você está com um grande problema. Então, ó, nós fizemos esse compromisso com você. Toda quinta-feira, às 9h09, nós vamos estar aqui de formato gratuito. E lembrando, não vai ficar salva a live. Quem estiver aqui vai estar aqui. Quem estiver aqui vai beber água limpa, tá bom? Esse é um comprometimento que a gente tem com você. Obviamente, nós temos outros produtos que são precificados. Só que a gente não quer falar com isso com você porque não é o momento, tá? É o momento da gente poder passar toda a nossa experiência, toda a nossa carga de experiência para poder te ajudar. E esses 12 dias de janeiro a gente está falando sobre organização, como ela é um ponto crucial, se não for o principal, para que você possa, daqui em diante, seguir rumo ao sucesso. Em qualquer segmento. A Cris é arquiteta, sou design, tá? A gente tem aí grandes mentorias, grandes mentores no ramo do projetos e obra. A gente fala com propriedade sobre esse assunto de organização empresarial dentro da nossa empresa. Afinal, eu tenho um escritório há 7 anos físico, estou no mercado há mais de 11 anos, né? 12 anos esse ano completo em novembro. Já estou contando vitória, porque não foi fácil chegar até aqui. Então, eu quero que vocês também possam ter vitórias ao longo do tempo para contar. Tá? Vão fazendo um banco de dados dentro da tua empresa para você poder, às vezes, até ligar para um cliente e sem pretensão e falar: oi, fulano, tudo bem? Olha, estou ligando porque hoje é o teu aniversário, que você tem aí muitos anos de vida, saúde, tal. O cliente vai falar: como que ela sabe que hoje é meu aniversário? Porque você organizou essa informação. Você organizou esse banco de dados. E não é sobre dinheiro, é sobre você criar relacionamentos. E é isso que a gente tem esse compromisso com vocês. Toda quinta-feira, às 9h09, criar esse relacionamento com vocês. Exatamente. E assim, hoje a Tal já deu uma tarefinha para vocês. 2 tarefinhas, na verdade, né? Peguem uma folha sulfite, façam esse risco no meio. Linkem, coloquem todas as atividades que você executa no seu dia a dia. Pense, pare 5 minutos e pense. Todas as atividades. Cafezinho, limpar, entendeu? Qualquer coisa que você faça que esteja no seu dia a dia. E na outra coluna você coloque quem realmente é responsável por fazer isso. Quem poderia fazer isso. Tem que ser obrigatoriamente você? Ou pode ser uma terceira pessoa? Pode ser um estagiário, pode ser um jovem aprendiz, pode ser uma secretária. Entendeu? Você tem que ter alguém, você tem que ter pessoas dentro do seu escritório, você tem que ter pessoas para te ajudar nesse momento, para você poder pensar no seu estratégico. Então, faça essa atividade. A segunda atividade seria ler um livro. A gente indicou, que a Natal falou, que Desistir Não É Uma Opção. É um livro ótimo, excelente, para quem conta a história. Eu esqueci o nome, eu sou péssima com nomes, olha só como é que é importante. E conta a história de uma das apresentadoras lá do Shark Tank, aquela morena, eu esqueci o nome dela, gente, meu Deus do céu. Mas ela é muito foda, desculpa a palavra, mas ela é muito, 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 muito inteligente e ela conta a perspectiva dela de como ela começou no empreendedorismo e tudo que ela começou de fazer. Então, assim, é uma leitura super válida. Ou se você tem outro livro de empreendedorismo, sabe aquele livro que você fala, putz, esse aqui um monte de gente me indicou, é importante, eu poderia começar a ler? Leia uma folha. Só isso. Exatamente. Não precisa ler. E aquela coisa, né, Cris? Se você tem dificuldade em finanças, lê um livro de finanças. Se você tem dificuldade de delegar, então leia um livro sobre influenciar pessoas no sentido positivo. Eu poderia pegar aqui, ó, atrás de vocês, aqui tá um copo em cima e tem mais lá, vim aqui te dar uma lista de livros para ler. Só que às vezes não está no teu momento. Então, se você tem dificuldade numa tal função, vá buscar conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Ninguém. E depois que você leu, não tem como desler. Não tem como desler. Muito pelo contrário. Você vai querer criar hábitos de querer buscar mais e mais e mais e mais. Então, assim, ó.
Hoje foi a estreia das nossas lives. Eu tenho que agradecer. Vocês gostaram? Coloca aí esse sim, que não. Ó, a gente está fazendo dentro do nosso perfil Tauana, mas é dentro do @OneSolution, que é uma solução, tá? A gente colocou esse nome porque nós vamos encontrar uma solução para cada problema de vocês. Então é One Solution. Vocês gostaram? Reage aí para mim, quero ver. Quero ver. Lembrando que não vai ficar salvo. E também, Gostou? e também Clica lá. coloquem aqui se Ah, que vocês bom, querem, ó. se vocês vão acompanhar. Oi, Cris, desculpa. Coloca aqui também se vocês vão acompanhar toda quinta-feira. Isso, ó. Compartilha, gostaram, estejam com a gente, tá? A gente vai estar aqui sempre fazendo um conteúdo bem assim, 30, 40 minutinhos, mostrando para você as nossas experiências. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença. Fique com Deus. Até já já.